Olá, irmãos, salve Maria, sejam muito bem-vindos ao canal da família Pastro. Eu sou Alisson Pastro e nós estamos aqui hoje, novamente com a graça de Deus, para trazer conteúdo novo para você, amém? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né? Eu acho que vocês já estão vendo aqui, né, que a gente tá com um microfone novo, né? Graças a Deus chegou o nosso microfone, né? Fruto da ajuda, da contribuição de vocês, né? Então, estamos muito felizes aqui, né? A partir de hoje, de estar trazendo conteúdo para você com uma melhora, né? Na qualidade do áudio. E, enfim, estamos realmente muito felizes por essa conquista, né? Que Deus abençoe aí cada um de vocês que nos ajudaram com a rifa, quem não pôde ajudar, mas rezou também para que a providência de Deus nos assistisse. Então, é isso, né? Estamos aqui muito felizes aqui, né? Mais ainda entusiasmados para falar com vocês. E, como vocês sabem, né? Estamos aqui ainda tratando, né? Das doenças espirituais, dos pecados capitais. E nos últimos vídeos nós falamos da ira enquanto paixão, né? E propriamente da doença espiritual da ira, né? Então, seguindo aqui os trabalhos, né? Agora hoje a gente vai falar da terapia, né? Da cura dessa doença espiritual da ira, né? Com a ajuda aí do conhecimento da igreja, dos santos padres, enfim. Então, vem comigo, né? Fica aqui. Já se inscreve no canal, você que está chegando e não é inscrito. Curte, deixa o seu comentário, né? A sua sugestão. Fala para nós o que você está achando do nosso conteúdo. E principalmente compartilhe, né? Se você entende que esse conteúdo tem te ajudado, né? Tem feito você crescer na fé, no amor, no conhecimento de Deus. Isso tem te ajudado. Então, você não pode deixar essa boa nova, né, presa com você, né? Então você tem que ajudar a anunciar essa boa nova, né? Convida aí aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que você acha que pode ajudar esse conteúdo, para que eles venham aqui também para o canal da família Pastro, amém? Então vamos lá, né? Vamos iniciar, né, com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros. Vamos dar aqui andamento no nosso conteúdo, né? Então, vocês viram ali, a gente tratou, né, da questão da ira, né? Então, a gente viu que a ira é uma paixão amoral, né? Que Deus nos criou, né, com essa paixão, com essa energia, né, com essa força, e sendo amoral, a depender da nossa ordem ou da nossa desordem, né, é uma paixão que pode ser usada de modo virtuoso ou na desordem, né, pode ser usada para o pecado. Então hoje nós queremos trazer aqui, né, depois de falar da paixão, do que torna a ira uma doença espiritual, agora como sair, né, meu irmão, minha irmã, se você chegou aqui, talvez nessa situação, né, identificando aí pontos na sua vida, na sua convivência em que você acaba se deixando levar pela paixão da ira por um modo negativo, né, para o pecado. Então aqui, hoje a gente, com a ajuda de Deus, né, e dos Santos Padres, quer te ajudar a começar a resolver também essa situação, né? Assim como nós buscamos ajudar com as outras
doenças espirituais que a gente já trouxe até aqui. Então, bom, nós já começamos dizendo, então, né, que em relação à ira, são muitas formas de uma terapia, de uma busca pela cura dessa doença espiritual. Por quê? Porque são muitas as causas, né? São várias causas diferentes, né? Que podem fazer a pessoa contrair essa doença espiritual da ira, né? Então, como são muitas causas, não tem um único jeito de tratar, um único remédio, né? Uma única metodologia, por assim dizer, né? Então, aqui nós vamos trazer um panorama geral, né? E esperando, né, que com isso você consiga também se direcionar para aquilo que é a sua realidade, né? E a gente vai ver no desenrolar desse vídeo aqui, amém? Então, a gente precisa começar dizendo isso, né? Que não existe uma única forma de curar essa doença espiritual da ira, né? Mas são múltiplas as formas, né? Então, se alguém veio com uma solução para você e não funcionou, não é porque não tem mais jeito para você, é porque de repente dentro do seu contexto, as causas que te levaram à doença espiritual da ira vão ser determinantes aí para encontrar a saída, né? Então, nem sempre uma solução vai ajudar a todos, né? Esse é o primeiro ponto que fica estabelecido de partida, né? E São João Clímaco, né? Ele disse isso no livro dele chamado Escada do Paraíso. Ele disse o seguinte: os movimentos de cólera têm causas e origens diversas. Por isso, é impossível definir uma única regra contra essa paixão. Meu conselho é que cada um dos doentes busque com todo o cuidado e empenho os possíveis métodos de cura que lhes são adequados. O primeiro cuidado será, portanto, reconhecer a causa da própria dor. Então veja, meus irmãos, o segredo, né, para sair dessa doença espiritual da ira é compreender a causa, né, o que causou ela, né, no seu caso, no seu caso, no caso específico de cada pessoa, né. Então cada um vai ter uma própria causa, né, não é uma mesma causa e que vai causar, né, a doença espiritual da ira em todos, né, em pessoas diferentes. Então, o segredo também para encontrar, né, a chave, né, para abrir essa porta, para realmente sair dessa doença espiritual da ira, o segredo está aí, né? E em você é uma questão de autoconhecimento, em você se conhecendo e compreendendo as causas, né? E indo na raiz da coisa e aí identificando a raiz do problema, né? O que foi que causou, né, a doença. Aí sim, né? A gente para de tratar os sintomas e vai na causa, né? Porque às vezes é isso, né? A gente vai pro confessionário, a gente sabe que não tá legal, que tá desordenado, mas a gente tá tratando como né, os sintomas da doença, né? Então, por isso que tem essa recorrência, né, de confessionário, de tá sempre confessando os mesmos pecados, né? Aqui, de modo especial, a gente está falando da ira, mas também que pode acontecer, né? Com outros pecados. Por quê? Porque não está indo na causa, né? Tá ali só tratando o entorno ali, né? Os sintomas e não indo lá ver na origem o que está causando esses sintomas, né? Então, com a ira não é diferente. De modo especial, inclusive, né? São João Clímaco está dizendo aqui, né? Então, tem que buscar com muito cuidado e empenho nas palavras dele, né? E reconhecer a causa da própria dor, né? Então, é realmente uma questão de autoconhecimento, de tirar as máscaras, de abandonar a negação, né? Então, às vezes a negação é a nossa maior inimiga, né? Por quê? Porque a negação nos impede de reconhecer a nossa fraqueza. Então, esse é o início. Reconhecer, ir em busca da verdadeira causa para essa dor, para essa doença espiritual, né? Então, o primeiro passo é identificar o motivo ou os motivos que estão causando isso, né? Nos deixando nesse estado. E isso não é algo óbvio, né?
E também não é algo fácil de identificar, né? Porque tem muita gente que vive nesse estado já constante de irritabilidade, de qualquer coisa já tira a pessoa do eixo com muita facilidade. Então, às vezes a coisa já está tão automática que vai ficando cada vez mais difícil a pessoa encontrar qual é a verdadeira causa. Por quê? Porque tem vários sintomas, né? Tudo dá sintoma. Qualquer acontecimento, qualquer coisa. Então a pessoa tá, sabe, praticamente o dia inteiro irritada, irada, né? Cansada com isso. E isso vai dificultando, ela já não sabe mais, né? Da onde que veio, né? Da onde que estão vindo, né? Tudo isso. Então, não é uma coisa óbvia, não é uma coisa fácil de encontrar, né? Uma vez, assim, com alguma frequência eu converso com a minha esposa, né? Sobre, enfim, a vida espiritual, né? Tudo mais, essas questões interiores. E desde que ela me conheceu, desde que a gente se conheceu, eu falo muito disso, né? De um processo de autoconhecimento. E sei lá, coisa de um mês atrás, talvez menos, a gente estava conversando e eu mencionei isso de novo, né? Eu não lembro exatamente o que eu disse, né? Mas o que eu disse era mais ou menos assim, no sentido de que eu ainda estava em processo de autoconhecimento, né? E aí ela meio que fez uma cara assim de espanto, de surpresa, no sentido de que, poxa, eu te conheço há 7 anos, né? E você ainda tá. Você ainda não se conhece bastante. Aí eu falei, é evidente que não. E eu vou terminar, né, a minha vida talvez sem me conhecer totalmente, né? Porque eu nunca vou chegar a me conhecer como Deus me conhece. E eu só vou conseguir conhecer mais a Deus tanto mais eu me conheça. É um processo que leva uma vida. Então, desde a sua saída do pecado, dos pecados mais graves, até para uma vida toda, né? Então, aqui com a doença espiritual da ira, também não vai ser diferente. Vai passar por esse processo mesmo de conhecer a dor, de ir por uma busca mais profunda, porque às vezes a coisa já está arraigada, já está muito no automático, a pessoa está quase que o tempo todo irritada, né? Então ela já está num estado de nervo, qualquer coisa só vai mostrar, só vai trazer para fora aquilo que já está lá. A pessoa já está constantemente assim. Vai ser necessário sim, né? Essa busca interior diligente, esse processo de autoconhecimento, esse cuidado consigo mesmo, né? Talvez encarar coisas aí, meu irmão, minha irmã, que você de repente ignora, né? Tem ignorado ao longo dos anos. Não vai ser fingindo que o problema não existe, né? Não falando sobre o problema não quer dizer que ele não exista. Por mais que você ignore, por mais que você finja que ele não existe, por mais que você não fale dele, isso não quer dizer que ele não exista. Então, você vai precisar realmente começar né, a tirar essas camadas aí, né? Essas máscaras, e realmente é um processo, não é fácil, né? Por que a verdade cura e liberta, né? Mas é um processo doloroso. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Né? Um processo de libertação, por que libertação? Porque você estava aprisionado, porque você estava acorrentado, porque você estava escravizado. Você estava possuído de algo para ser liberto disso, né? É um processo que leva tempo, que é doloroso, mas que realmente ele cura, né? Com certeza ele cura. Então, o primeiro cuidado é isso, né? Reconhecer a própria dor. Por exemplo, um dos sinais, né? Olha só que coisa interessante aqui que a gente vai falar agora. Um dos sinais que a pessoa possa estar sofrendo, né, da doença espiritual da ira, talvez sem ter se dado conta, porque ficou no automático, né? A pessoa já se perdeu, talvez nem se reconheça mais, ou ficou tanto tempo assim que acha que isso faz parte, né? Já faz parte dela, tá? Nesse estado de nervos e, né, o tempo todo irritada. Então, olha só o que os santos padres, né,
os primeiros teólogos, os primeiros séculos, os monges, né, dos primeiros séculos da igreja dizia, né, que uma pessoa que está sofrendo da paixão da ira, da doença espiritual da ira, né, muitas vezes ela vai ter sonhos, né, na verdade pesadelos, né. Então, de repente, meu irmão, minha irmã, se você com alguma frequência tem sonhado com coisas assustadoras, né? Sei lá, coisas que te assustem, coisas horripilantes, né? É, assim, por exemplo, eu não gosto de cobra, né? Uma coisa assim pra mim que me dá assim uma agonia, né? Mas tem gente que gosta. Então, de repente, sonhar com cobra não é problema nenhum pra pessoa. Mas pra mim é uma coisa ruim, né? Uma coisa que me gera um certo horror, assim, né? Algumas, algum tipo de coisa. Então, se você tem tido sonhos assim estranhos que lhe causam terror, né? Que às vezes você acorda assim assustado no meio da noite. Ó, mas veja bem, eu não estou dizendo que todo mundo que tem isso tem doença espiritual da ira. Então presta atenção aqui. Não vai generalizar. Não estou dizendo que todo pesadelo é isso ou que pode ser alguma outra coisa. Como a gente falou aqui no início, são várias causas, né? E pesadelos pode não ser também da causa de doença espiritual da ira, ou pode não ser nenhum problema, ou algum outro problema, que não tem, às vezes, relação com isso. Então, só fazendo esse parênteses aqui, depois não vai dizer que o Alisson disse que todo mundo que tem pesadelo é porque tá com a doença espiritual da ira ou com algum outro problema. A gente está, como eu disse, seguindo algumas linhas, né? Alguns diagnósticos que já foram feitos, né, pelos santos padres e que de repente pode ser o seu caso. Por isso que a gente está falando que é um processo de autoconhecimento. Se de repente é a sua situação, a questão dos pesadelos, você não vai decretar que pode ser um sinal já que você tem a doença espiritual da ira. Não, você vai fazer o discernimento, né? Se é uma pessoa que tem pecados relacionados à ira, envolvido com a ira, são perguntas que você vai se fazer, você vai analisar, você vai fazer o exame de consciência. Então, você vai discernir se isso pode ter a ver, né, com o seu caso específico. Porque, como a gente disse no início, são várias causas distintas, né, para a paixão da ira. E não necessariamente a questão do pesadelo já é um decreto de que você tem a doença espiritual da ira. É um processo de discernimento, né? Você tem que analisar, né? Ou se observar. Pode ser que tenha a ver, por isso que a gente está citando isso aqui, né? Então, se de repente você tem tido esses sonhos assustadores, é um ângulo que você pode olhar, né, e buscar discernir. Como eu disse, né, os padres do deserto, que eram monges, né, e também entendiam bem a psicologia, né, bem diferente da psicologia moderna que a gente tem hoje, né, eles notaram, né, que alguns monges, né, outros monges, tinham esses pesadelos, né, enquanto eles estavam ali dormindo, no processo ali, né, de cura espiritual, de crescimento espiritual, foram percebendo que tinha correlação com a doença espiritual da ira, né, no atendimento, na direção espiritual. Então, claro, você vai discernir, é importante você ter um bom diretor espiritual, por mais que seja difícil hoje em dia ter um bom diretor espiritual, com uma boa formação na área humana, com bom conhecimento em tudo que envolve isso, né, para te ajudar também nesse discernimento. Então, esses monges aí, que faziam direção espiritual com outros monges, foram discernindo, né, percebendo, estudando, e foram vendo que essas pessoas, esses outros monges que tinham esses pesadelos, né, verdadeiramente, na direção espiritual ali, eram pessoas que tinham algum rancor, que tinham alguma mágoa, né? Então, coisas que mexiam com essas realidades da paixão da ira, né? Ou da tristeza também, né? E aí é, é, tinha essa correlação, né? Então, para a gente ver como que a ira é capaz de se esconder, né? E se manifestar
em sintomas que às vezes nem passou pela nossa cabeça, né? Então, quando que a gente ia pensar assim, eu tenho um problema de ira, né? E eu tenho os pesadelos, então é um sintoma que às vezes a gente não fazia nem ideia, né? E depois que eu aprendi isso daqui, que foi há mais ou menos uns 6 anos atrás, né? Que eu estava no início da minha caminhada, né? E eu era uma pessoa, eu acho que eu já mencionei aqui em algum dos vídeos, né? Eu trabalhava muito, que eu era materialista, que eu vivia estressado, que eu vivia irritado. Então era um período que eu tinha muito isso, né? E aí às vezes entra essas superstições, né? Sonhou com cobra, alguém tá te traindo. Não, né? Então, por isso que é bom a gente ter uma boa filosofia, né? Uma boa teologia, uma boa doutrina católica, pra gente não deixar de ser católico, né? Porque a superstição não tem nada a ver com o cristianismo, muito menos com o catolicismo. Então, quando eu entendi isso aqui, realmente, né? No início da minha caminhada ali, tinha muita coisa, né, que envolvia rancor, que envolvia ressentimento, né, tinha esse problema da ira, do orgulho. Então, realmente, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu não lembro, né, quando foi a última vez que eu tive um pesadelo, né? Raramente eu sonho, né? Raramente eu sonho hoje em dia. E quando eu sonho não tem nada a ver, não é uma coisa ruim, né? Às vezes são coisas sem sentido, mas para dizer para vocês, né, que no meu caso teve algo a ver, um pouco a ver, né? Essa questão dos pesadelos, né? Então, para você observar, né? Por quê? Porque é isso, a gente tem que pensar, né? A ira, ela é capaz de se esconder e se manifestar em coisas que a gente não acha que é a ira, né? Tá se manifestando em outra coisa, numa outra área, e a gente não correlaciona, né? Não entende que possa ter a ver com isso, né? E aí é hora da gente começar a se questionar, né? Se tem algum rancor, se eu tô com raiva de alguém, né? Algo que aconteceu, algum ressentimento, né? E tomar cuidado, né? Por quê? Porque muitas vezes, como eu disse que é um processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente tem essa dificuldade mesmo de admitir que a gente está com raiva de alguém. Às vezes a gente tenta camuflar, não quer admitir, né? Então a gente meio que transfere, né, as coisas, né? Então, eu não tô com raiva do fulano, eu tô com raiva do pecado dele. Será que é do pecado, do que a pessoa fez de errado com você, ou você transferiu mesmo para a pessoa? Eu não estou com raiva do que fizeram comigo, eu estou com raiva da injustiça que eu estou sofrendo, né? Será mesmo? Então, às vezes, a gente tenta maquiar, né? Transferir para dizer assim, olha, não tô com raiva de ninguém, não tô com mágoa de ninguém, é a situação que me deixa agitado e tal, né? Quando no fundo você tá, né? Com alguma mágoa, com algum sentimento ruim, não com a situação, mas com a pessoa, né? Com a pessoa. Então, o primeiro passo é isso, né? É o da verdade. A gente tem que dar para lidar, né, com a doença espiritual da ira. O primeiro passo é o passo da verdade. Então, admitir, reconhecer que eu tô magoado com a pessoa, não é com a situação, eu tô magoado, eu tô ressentido, eu tô com raiva. Eu sei que eu não deveria, mas eu tô. Então, admitir, né, porque às vezes é isso. A gente conhece a doutrina, né? Conhece os conselhos evangélicos, né? Então, poxa, eu não posso odiar ninguém, né? Não posso ficar ressentido. E aí, porque teoricamente eu sei que eu não posso, eu começo a negar que eu estou, se acontecer alguma coisa. Então, não tem como viver assim. É a mesma coisa. Eu não sou um santo ainda, né? De sétima morada. Sabe? Eu não estou nas moradas espirituais mais elevadas. Então, eu vou negar essa realidade, eu vou fingir que eu sou alguém que eu não sou, que eu já sou um santo, um místico, que, né, Deus opera milagres através de mim, tantas coisas, né? E eu não tenho mais, né, nenhuma dificuldade, eu amo todo mundo. Se eu sei que não é assim, né? Então, deveria ser assim. Esse é o ideal católico, né? Esse é o ideal cristão católico.
Mas se eu não atingir ainda esse ideal, né, então eu tenho que ser verdadeiro. Então, olha, eu não posso ficar magoado com a pessoa, com raiva da pessoa, mas eu vou fingir que eu não tô? Se eu tiver, eu tenho que admitir. É aí que começa a cura, admitindo mesmo, olha, o Senhor ensina que eu não devo me sentir assim, mas miseravelmente eu me sinto, né? E buscar ajuda em Deus, né? De curar esse sentimento, essa raiva, esse ressentimento. Esse é o primeiro passo da verdade, reconhecer a doença espiritual. Eu me sinto sim ofendido, injustiçado e eu achei que eu tinha superado, mas eu não superei, eu não perdoei a pessoa. É aí que a gente começa o processo verdadeiramente de cura, né? Então, se você está nessa situação, não desanime, né? Não fique assim se cobrando, decepcionado com você mesmo, né? Porque essas paixões, né? Essa paixão, essa doença espiritual da ira, realmente ela é difícil, né? De lidar, como eu disse, porque são muitas causas, né? Portanto, já que é difícil de curar, é também difícil de tratar, né? E a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? Paciência com a gente mesmo. É um outro conselho, né? Se o primeiro passo é admitir, né, que eu tenho a doença espiritual, que eu tenho ressentimento, mesmo sabendo que eu não deveria na teoria, o primeiro passo é reconhecer, é tirar a máscara. O segundo passo é ter paciência comigo mesmo. Se a gente não tiver paciência conosco mesmo, admitindo que é um processo demorado, aí a gente nunca vai conseguir avançar, né? Sair, né, desse ciclo vicioso. Então, esse seria um segundo conselho mais importante, né? Depois de reconhecer. Olha, não, é difícil de tratar, é isso aí, eu estou num processo e eu vou chegar lá com a graça de Deus, né? São Máximo Confessor, ele disse: as paixões da parte irascível da alma são mais difíceis de combater que as da parte concupiscível. Então veja, a gente falou, né, da gula e da luxúria, que é a parte concupiscível. Da ira é mais difícil, né, do que a gula e a luxúria. É preciso mesmo, né, como um remédio maior aí contra elas, né, esse mandamento da caridade, né, que o Senhor nos deixou. Então, é aí que a gente vai encontrar, né, o principal mecanismo para sair da ira, né, através do amor, através da caridade. Então, a gente começa a ver mais claramente a partir de agora, né, essa terapia, essa busca dessa cura, né? Primeiramente, né, a caridade, né, e o amor por causa de Deus. Por quê? A gente tem que se dar conta disso, né? Quando você, eu, né, enfim, quando você está irado com alguém, você pode perceber, né, que dentro de você existe uma inocência de alguma forma. Ou seja, você se coloca ali como vítima inocente. Inocência nesse sentido, né? Você se coloca como uma vítima inocente e a pessoa que te fez o mal é aquela sem vergonha, é aquela, enfim, tudo que é nome aí que você possa pensar, dependendo da gravidade do que fizeram com você. Então aquela pessoa é culpada, é sem vergonha, não presta, é tudo que negativo, né? E aí, se você tem o costume de pensar assim quando alguém te faz mal, é aqui que começa o exercício, né? E você tem que estar muito atento. Por quê? Porque quando a gente está imerso nessa doença espiritual da ira, a gente faz essas coisas muito automaticamente, muito automaticamente. Então alguém fez algo para você que você não gostou, que foi errado, automaticamente você já se coloca como uma vítima imaculada, santa, sem nenhuma culpa, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, e aquela pessoa com todos os pecados possíveis e todos os defeitos possíveis. Então você faz isso muito rápido, né, no seu pensamento. Se você tem esse hábito, né, de aconteceu algo que a pessoa fez com você, ou às vezes nem é com você, né? Aqui a gente também já está entrando no oitavo mandamento, né, do juízo temerário. Então a pessoa fez algo contra você ou contra alguém, você já no automático já sai
maquinando ali, pensando, julgando até a intenção da pessoa, que você nem tem, não é Deus, né? Você não é Deus. Então, às vezes as pessoas erram querendo acertar, né? Não necessariamente ela quis errar daquele jeito. E você já julga a intenção da pessoa, como se você soubesse com que intenção ela cometeu aquele erro. Então isso é muito perigoso. Então quando você é a parte ofendida, às vezes isso se aflora até mais, né? Porque aí foi com você, e aí você entra nesse muito rapidamente de fazer esse julgamento. Se você tem esse hábito, você tem que parar, começar a prestar atenção, e quando você começar a pensar isso, imediatamente você para, né? E você tem que colocar todo mundo debaixo do mesmo Deus, né? Debaixo do mesmo Senhor misericordioso, né? Debaixo do amor de Deus. Não é para colocar você debaixo da misericórdia de Deus, debaixo do amor de Deus, e a pessoa fora do amor de Deus, né? Por quê? Porque a caridade consiste nisso. Ele nos amou a todos primeiro. Então ninguém de nós tem mérito. O mérito é do Senhor. Ele nos amou a todos primeiro. Então, se alguém me fez mal, eu não posso esquecer que Deus amou essa pessoa primeiro, assim como me amou primeiro. Ela também recebe misericórdia de Deus, assim como eu. O que eu estou querendo dizer? Olha para você, né? O que que nosso Senhor fala no Evangelho, né? Hipócrita, né? Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave, né? Que tá bem aí no meio da sua fuça, né? Então, ou seja, você não é tão inocente assim, né? A bem da verdade. Você pode ter sofrido uma injustiça agora com essa pessoa, mas você tem que começar a fazer esse exercício. Você não é tão inocente assim, né? É, ele te traiu, né? Ele foi um Judas. Tá bom, muito bem. E quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, não foi um Judas diante de nosso Senhor, né? Quantas vezes você pecou, né? E ofendeu a Deus, né? E feriu o Senhor. Então, esse é um exercício difícil, né? Duro de encarar, mas que você tem que começar a fazer, né? Então você, né? Quantas vezes, né? Foi você que fez esse tipo de ofensa a Deus, né? E o que é pior, o que é mais grave? Ofender o irmão ou ofender a Deus, né? É claro, quando a gente ofende o irmão, a gente também ofende a Deus, mas uma ofensa direta a Deus, né? Muitas vezes tem muitos pecados que já são uma ofensa direta a Deus, né? Não é exatamente contra o irmão. Então, o que é mais grave, né? Errar com o irmão ou errar contra Deus? Errar contra Deus. Então, quando alguém te ofende, quando você se sente injustiçado, é o exercício que você tem que começar a fazer. Olhar para você mesmo, começar a tirar a trave do seu olho, parar de fazer juízo da intenção da pessoa, né? De repente a pessoa realmente, dependendo do que foi, ela não teve aquela intenção deliberada de te causar mal, né? E ainda que ela teve, nós falamos no vídeo anterior, né? A justiça, a vingança, ela compete ao justo juiz. Nós não somos os justos juízes, né? Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas desordens. Então, é difícil, a gente não é o justo juiz, né? Então, quem vai aplicar a justa justiça é só o Senhor mesmo. Você precisa começar a fazer esse exercício, né? A ofensa que você está sofrendo daquela pessoa é menos grave do que o fato de você ofender a Deus, né? Quantas vezes você ofendeu a Deus, né? Quantas vezes você ofende a Deus? Você precisa olhar mesmo, né? O Cristo na cruz que te perdoa, né? E olhar para o seu, né? Para o coração ferido do Senhor, né? E pedir a ajuda do Senhor, né? Dizer mesmo, né? Olha, Jesus, né? Eu estou realmente com raiva dessa pessoa, com ressentimento, com mágoa, com rancor, que essa pessoa me traiu, né? Me enganou, enfim, me fez mal, seja lá o que for. Mas Jesus, eu te traí tantas vezes, muitas vezes mais do que essa pessoa me traiu. E aqui, né?
é até uma oportunidade da gente fazer esse exercício. Primeiro, da gente oferecer o sofrimento que essa ofensa nos causou, né? Oferecer a Deus, né? Então, agradecer até mesmo o Senhor, né? Porque foi uma ocasião, né, de sentir dentro da gente um pouco, né, do que é ser traído, assim como o Senhor foi traído tantas vezes por todos nós, né, por toda a humanidade. Então, a gente pode até agradecer a Deus e dizer que agora compreendemos um pouquinho, né, o sofrimento dele, é, o, o coração dele, né, de até no final agradecer, né, obrigado, Senhor, porque agora eu conheço um pouquinho o seu coração, né, eu sei pelo que o seu coração um pouquinho passou, né, com as minhas traições, com as traições da humanidade, né, para contigo. Então, é uma oportunidade até da gente aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, porque ele diz isso, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele que até do mal tira coisas boas. Ele quer nos dar essa graça, né, da gente do mal tirar coisas boas. Aprender dele que é manso e humilde de coração. Ah, eu fui traído, eu fui ofendido, eu fui enganado, isso me causou sofrimento. Desse sofrimento, com a graça de Deus, eu vou tirar um fruto bom, né? Então, eu vou oferecer reparação pelas consequências dos pecados que eu já cometi, que ofendeu a Deus. Eu vou oferecer pela conversão desse meu irmão que, dependendo do que fez, está longe da graça, dependendo a vida que leva, está longe da graça, está longe de Deus, não está em estado de graça, está em pecado mortal. Eu vou oferecer pelas almas do purgatório, né? Então, é isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é isso. Esse é o tomar a cruz a cada dia e seguir o Senhor, né? Buscando, né, nessa fidelidade. É fácil ser fiel a Deus. Na bonança, quando tudo vai bem, né? Agora, no conflito, na hostilidade, na dificuldade, aí é cruz. E aí nós temos que lembrar isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Por quê? Porque o Senhor, né, não nos tratou com ira, apesar das nossas inúmeras ofensas, né, que a gente causa a ele. Então, o coração de Jesus é manso e humilde, né? Ele não reagiu com ira contra nós, né, apesar de que a gente mereceria isso, né, pelo mal que praticamos, né? Então, imagine, meu irmão, minha irmã, se Jesus se irasse conosco, né? Como eu me iro com os irmãos, né? Com as situações que me irritam, com, enfim, coisas que eu sofri e você também. Imagina, né? Se fosse essa regra, né? Se o Senhor se irasse conosco do mesmo jeito que a gente se ira com as pessoas, com as situações. Não, né? Ele, humilde de coração, né, nos dá até a graça para que a gente se arrependa, né? Já parou para pensar isso? Quando a gente reconhece o nosso pecado, é Ele que está iluminando a nossa consciência para conhecer o nosso pecado. E quando a gente acusa o nosso próprio pecado, se arrepende, vai ao confessionário, não é por nosso mérito, não é porque a gente é bonzinho, não é que a gente é humildão, né? É a graça de Deus que está nos tocando até nisso, né? Então Ele, com a sua humildade, com a sua caridade, nos tocando para que a gente examine a nossa consciência, acuse o nosso pecado, se arrependa e confesse o nosso pecado. E nós arrependidos ali no confessionário, Ele nos perdoa e nos ama, né? E nos restaura. Então, esse é o primeiro passo, meu irmão, minha irmã. Ver que Jesus me ama e me perdoa, né? E eu faço muito mais mal do que aquela mágoa que o irmão me fez, né? Então, se eu pegar o peso, né, daquela mágoa que me fizeram, que tá me deixando ressentido, com raiva daquele irmão, daquela irmã, enfim. Se eu fosse pesar numa balança com tudo que eu já fiz contra Deus, né? Todos os meus pecados,
né? O que é mais grave? É claro, é evidente que são os meus pecados, né? E Jesus me ama e me perdoa. Então, eu preciso colocar essa pessoa também que me feriu debaixo desse olhar de amor de Deus, né? Porque ele me perdoou. Eu fiz muito pior e ele me perdoou, né? Então isso vai me ajudar nesse processo para que eu consiga perdoar meu irmão, para que eu consiga realmente humanizar, né, aquele irmão que me causou mal, porque às vezes é isso. A gente falou, né, da ira que nos cega, né, e quando a gente tá cego de raiva, a gente desumaniza. Então, às vezes, aquilo que a pessoa fez foi errado, mas ganha um peso até maior, até um exagero. Por quê? Porque é a desordem da ira, né, tá colocando um peso até maior. E a gente não deveria estar ressentido, com raiva, magoado nesse nível. Às vezes não era nem era para tudo isso. Então a gente precisa colocar a pessoa que nos ofendeu, que nos feriu, também debaixo do amor de Cristo. Porque se nós nos colocamos debaixo do amor de Cristo, quando a gente pede perdão, por que a gente pede perdão? Que a gente confia na misericórdia, que o Senhor continua nos amando. Então, nós estamos nos colocando embaixo do olhar misericordioso de Deus. Então, quando alguém nos ofende, a gente não pode esquecer, né? Porque a gente não é melhor que esse irmão. Então, a gente tem que colocar esse irmão também debaixo do olhar misericordioso de Deus. E esse exercício de olhar para a trave que está no nosso olho vai sim, né, tirar esse orgulho, tirar esse ressentimento e permitir que a gente perdoe sinceramente, para que realmente não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, né, dessa pessoa. São Máximo Confessor, ele também lembra isso, né, que foram as próprias palavras do Senhor, né, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos caluniam. Por que isso, né? Por que ele ordenou? Por que o Senhor disse isso, né? Justamente para nos libertar do ódio, né? Para que a gente não alimente esse ódio, né? A tristeza, para que a gente não alimente a tristeza, a ira, o rancor. Quando a gente vai fazendo isso, orando, querendo o bem daqueles que nos fazem mal, isso vai nos aumentando a nossa dignidade, né? Nos fazendo mais dignos né, desse grandioso dom que é a caridade, né? Então a gente vai obtendo os méritos, né, para receber essa caridade e praticar essa caridade, né? E amor que vai, amor que volta. Então a gente recebe amor de Deus, a gente tem o costume de falar essa frase, né? Olha, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, se a gente recebe, né, se o nosso coração tá cheio de Deus, por mais que nos causem mal, a gente não vai devolver com rancor, com ressentimento, com tristeza, nada disso. Por quê? Porque a gente tá cheio, tá transbordando do amor de Deus. Então é só o que a gente tem. Então a gente não vai ter rancor, né? Madre Teresa de Calcutá, né, que cuidava dos irmãos de rua e tudo, não tinha nem cama para ela, né? Para que tantas mais pessoas pudessem ter, né, um lugar para repousar. Porque ela dizia, olha, o Senhor disse que também não tinha onde repousar a cabeça, eu também não vou ter. Em uma dessas campanhas dela em busca de alimento, né, ela ia nos comércios e tudo. Uma vez, né, ela chegou num comércio, pediu, né, alimento, né, ela falava, né, você tem alimento para me dar para os meus pobres? E o dono desse comércio cuspiu nas mãos dela. Ela, muito serenamente, né, uma alma transbordando de amor, da graça de Deus, ela limpou as mãos, olhou, né, com um olhar sereno, manso, humilde para esse senhor e disse: isso foi para mim. Agora me dê o meu alimento para me dar para os meus pobres. Então é isso. Né? A pessoa que está cheia de Deus, né? A pessoa ali fez um ato, né? Vamos dizer aqui, né, o português correto, nojento, né? De alguém que, assim, nos maiores níveis demonstrou um desprezo, o desprezo que ele tinha por ela. E ela olhando para ela, ela fez esse exercício. Ela fez esse exercício que eu tô falando para vocês, né? Só que ela já era muito mais santa, né? Então não teve dor nenhuma para ela, mas quando ela recebeu essa cusparada na mão, automaticamente ela se lembrou da trave no olho dela, né? Da condição miserável dela,
do nada que ela era, diante de Deus e diante do que Deus perdoou ela e diante do que Deus transformou ela, o que ela era antes e depois de Deus. Simplesmente não é, eu mereço isso mesmo, agora me dá comida aqui para meus pobres. Então isso não mexeu nas paixões dela, né? Isso não deixou ela irada, isso não deixou ela triste, isso não deixou ela com rancor. Ela simplesmente, não, eu mereço isso mesmo, eu sei que eu não presto, mas me dê a comida dos meus pobres. Então ela não perdeu as estribeiras. Vocês estão vendo como isso é sobrenatural? É uma coisa que quem de nós ia ter essa capacidade, né? Eu sei o miserável que eu sou. Dificilmente nossa, sem chance pra mim, entendeu? Eu não ia ter essa atitude, né? Eu não tô nesse nível de caridade que ela já estava, né, àquela altura. Então é isso, né? É isso. É esse o ponto crucial, né? Então ela não parou diante disso, né? Então é, ela foi se tornando cada vez mais digna desse grandioso dom, desse tesouro que é a caridade perfeita. Então, se nós, né, curados dessa doença espiritual, avançarmos na vida espiritual, nós vamos ser capazes de atitudes como essa, de caridade, né? Não vai ter rancor, não vai ter desordem dentro de nós. Então, por mais mal que nos façam, isso não vai nos mexer com as nossas emoções, com as nossas paixões, vai estar tudo ordenado, né? Então, a gente tem que ir tendo essa clareza, né? É isso, a gente precisa entender. Nós devemos perdoar os nossos irmãos, né? Porque quando nós perdoamos, a primeira pessoa que está lucrando, né, com esse perdão somos nós mesmos, né? Por quê? Porque nós vamos nos livrar do veneno, né? A ira, o rancor, o ressentimento, tudo isso, a inveja, é um veneno que a gente toma achando que o outro é que vai morrer. Primeira coisa, quando a gente perdoa de verdade, de coração, a primeira pessoa liberta somos nós mesmos, né? Então, o primeiro a sair lucrando é nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente está ressentido com uma coisa que a outra pessoa não está nem aí. Ela deita, dorme, não tem dor na consciência, não tem nada, e a vida dela está seguindo. E a gente está lá, né? Se arrastando na lama com esse tipo de sentimento ruim, né? Então, a primeira pessoa beneficiada do perdão é quem dá o perdão. É quem dá o perdão. Se livra, né? Não corre o risco de se envenenar com esse tipo de sentimentos, né, que a gente está falando aqui. Né? Vai se livrar do veneno e esse é o caminho para chegar nessa caridade mais perfeita, né, do exemplo que eu dei, né, de Madre Teresa. Então, a ira, ela vai ser um empecilho, ela vai nos impedir de amar de verdade, né? Então a gente tem que se libertar dela o mais rápido possível, né? O mais rápido que for possível, né? A gente já disse que é um processo, né? Mas a gente nunca vai se libertar dela se a gente não começar o processo. Se a gente não começar fazendo o que eu disse lá no início, admitindo que a doença espiritual existe, que o rancor existe, que o ressentimento existe, tudo isso, que a raiva existe. A ira vai nos impedir de amar. Nós não vamos conseguir avançar, né, na vida espiritual, no crescimento do amor, da caridade verdadeira, se a gente estiver doente da ira, né? Não vai ter como. É necessário a gente colocar, né, a gente se colocar diante do amor de Cristo e ver, né, como esse coração manso e humilde nos ama, nos quer a todos, né, e quer que todos os homens sejam salvos, né, e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor, que todos sejam salvos, né? Ele deu a vida para a salvação de todos, né? A gente sabe que, infelizmente, o inferno não está vazio, mas se dependesse exclusivamente de Cristo, era para estar, porque ele deu a vida para a salvação de todos. Então, todos têm que estar no céu, né? Então, como é que eu já sei, né? Partindo aqui para os finalmentes, né? Quando é que eu já sei que eu realmente perdoei a pessoa que me fez mal, né? Não tem mais nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, raiva, rancor, nada. Quando eu, do fundo do meu coração, eu desejo que essa pessoa seja salva, que ela vá para o céu, porque não tem maior alegria no céu, né, do que, né,
uma alma que se converte, né, uma ovelha perdida que é encontrada, do que 99 que não precisam, que já são justas, que não precisam. Então é isso. Quando eu sei que eu perdi essa pessoa é quando eu desejo o céu para ela, né? Não sejamos ingênuos aqui, né? Tem situações que ninguém tá falando que você perdoar a pessoa quer dizer, de repente, voltar a conviver com a pessoa tá na sua casa, etc e tal. Não é isso, né? Porque você também tem a sua dignidade, né? E às vezes, dependendo da índole da pessoa, né? A pessoa não se arrependeu, nada disso. Embora você perdoou ela, você liberou o perdão, você não tem mágoa, mas a pessoa às vezes continua com aquele desvio de caráter, continua praticando o mal e ela vai te enganar e enganar outras pessoas. Então isso não quer dizer que você perdoar a pessoa é trazer a pessoa para o seu convívio. Não. Você também tem que se proteger, né, se for o caso, para continuar não sendo enganado. Então, não é ser melhores amigos, assim, a prova que você perdoa a pessoa. A prova que você perdoa a pessoa é isso, é querer que ela vá para o céu, né? Então, se a pessoa continua tendo práticas más, que não se arrependeu e não dá para conviver com ela, mas você continua desejando o melhor para ela, continua orando e realmente desejando de verdade que essa pessoa se arrependa, se converta e que ela vá para o céu. Você reza por ela, você lembra disso e você não sente nada. Então, é isso, né? É isso. Se for o caso de não dar para conviver mais, tudo bem, né? Mas a questão é essa, é você olhar para dentro de você e realmente pensar isso, né? Tem pessoas na minha vida que me traíram, né, num nível de confiança muito profundo e, por exemplo, uma dessas pessoas depois me chamou para ser padrinho de casamento, né? Quando eu ainda não estava exatamente, a pessoa não é católica, né? Mas veja o fruto disso, né? Se eu fosse talvez uma pessoa rancorosa, né, que tivesse ficado com esse ressentimento, né? Mas eu procurei isso, eu procurei realmente perdoar, eu procurei realmente seguir os conselhos evangélicos, né? Então, se o seu irmão pecou, né, vai, né, conversa e se ele reconhecer, né, o seu erro, então você ganhou o irmão para Deus, né, para o céu. Então é isso. Uma outra vez, né, alguma pessoa também que me fez muito mal, né, que enfim, eu tive muitos problemas, né, até adoeci emocionalmente, né, precisei de ajuda. Mais ou menos um ano depois, essa pessoa me procurou para depois desse tempo se desculpar, reconhecer, né, o que tinha feito de errado, que não deveria ter feito as coisas dessa maneira, né? E depois que ela falou tudo isso, essa pessoa, né? Foi aí que caiu a minha ficha que eu realmente eu tinha perdoado, que não tinha ressentimento, né? Porque eu perguntei para essa pessoa se ela tinha se reconciliado com Deus, se realmente ela estava arrependida, que eu imaginava que ela procurou, né? Um confessionário, um padre. Então a minha preocupação era essa, era a salvação da alma dela, né? Então é isso, né? Então a gente percebe que a gente perdoou dessa maneira, né? De repente a pessoa não vai conviver conosco, mas a gente quer que ela seja salva. A gente quer realmente que ela perceba o mal que ela está fazendo para a alma dela e que ela tem uma alma imortal, e que ela vai prestar conta, e que ela precisa se arrepender em vida, que ela precisa realmente morrer em estado de graça, né? Porque o inferno não é algo que a gente deve desejar para ninguém, é a pior coisa. Então é isso, né? Então, esses exemplos, essas coisas, né? Tem outras tantas histórias, né, que eu vivi, foram me fazendo perceber, né, que, olha, estava bem encaminhada aí nesse processo da cura da ira, que eu já era bem diferente, né, lá do início, né, quando eu iniciei o meu processo de conversão. Então, é isso, né? Esse é o principal meio, assim, né? Se você
quer saber, né, se alguém te fez mal, é isso, né? Você deseja que essa pessoa vá para o céu, você reza, faz mortificação pela conversão dela, né? Você espera que ela realmente mude de vida. Então, se você tem esse desejo mesmo verdadeiro no seu coração, né, fique em paz, né? Porque realmente você perdoou, você não tem nenhum ressentimento. Beleza, tá muito bem, né? Jesus ensina que a gente deve amar os inimigos, os que nos fazem mal, né? E aí a gente vai fazer o que ele nos disse e vamos o quê? Rezar pelos nossos irmãos, né, que nos causaram mal. Mas é claro também, né, que às vezes, se é uma coisa recente, poxa, essa pessoa me fez mal, né, eu tô chateado aqui e tal, eu vou fazer o que o Senhor me disse, né, rezar pelo meu inimigo, para quem me perseguiu, para quem me fez mal. E aí, no meio da oração ali, eu tô tentando rezar pela pessoa, eu tô tentando me colocar na presença de Deus, né, e por causa dessa desordem da ira, a oração se torna uma coisa pesada, difícil, eu não consigo, sabe, fluir na oração, né? Por quê? Né? Não tem maior fonte de distração do que a ira. A gente tem muitas fontes de distrações, né? No momento da oração. Pode ter muitas fontes de distrações. Mas a ira, né, realmente, se você tá com algum problema com alguém e tá irado, você não vai conseguir rezar. Realmente isso vai você não vai conseguir parar, né, de se distrair, os pensamentos, enfim. Podem ter outro tipo de distração, mas com certeza a ira vai estar ali no meio, né? Mas e aí? O que eu faço, Alisson? Eu não vou rezar mais? Então, como é que eu vou fazer, né? A ira, eu preciso de Deus, da graça para ir embora, né? Para ordenar minha vida. Mas aí se eu vou para a oração, a ira tá me pedindo de orar, eu não vou orar, qual que é a solução, né? Bom, o padre Gabriel Bung, ele diz assim, né? Ao invés de você procurar aquilo que é inalcançável e nocivo para rezar, a pessoa deve antes procurar o refúgio nas invocações a Cristo, que sejam breves e contínuas. Ou seja, você quer às vezes estar tentando fazer um momento de oração mais longo ali, né, mais fluido, e não está conseguindo por conta disso. Então você começa menor, né? A gente no catolicismo a gente conhece bem, né? As jaculatórias, né? Que são aquelas orações muito breves, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Isso é uma jaculatória, né? Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. É uma jaculatória, né? Essas pequenas invocações breves e contínuas, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, tantas outras, né? Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal, né? Então, várias outras ejaculatórias que a gente tem, a gente pode ir fazendo essas orações mais breves e contínuas, né? E aí, depois que a gente se acalmar, perceber que isso está nos ajudando, nos acalmando, né? Aí você pode tentar, né, oferecer a Deus uma oração mais, né, mais limpa, mais verdadeira, né? De chegar e realmente se colocar em oração e reconhecer a Deus, né, que tá com esse rancor, enfim, tá com essa raiva e seguindo aí, né, essa busca na vida de oração, até que você realmente consiga perdoar a pessoa a ponto de rezar por ela e desejar, né, que ela vá para o céu, né, que ela vá para o céu. Uma vez eu estava vendo alguma aula ou alguma homilia do Padre Paulo Ricardo, né, e ele menciona, né, que ele estava atendendo o confessionário e chegou uma senhora, né, para se confessar e depois ela acabou falando, né, olha, tô com um problema em casa, meu marido tá me traindo, né, e eu tô com muita, assim, a preocupação dela era isso, né, porque ele pecou, né, contra Deus, né, então ela estava preocupada com a situação da alma do marido e não necessariamente se sentindo ofendida, né,
ela tava com pena dele, né? Poxa, coitado do meu marido, né? Ele perdeu a graça, né? Então o comentário dela era esse, né? Então, quando aquilo que alguém que nos ofendeu e a gente não tá necessariamente preocupado com a ofensa que a gente sofreu, mas, né, a gente fica com pena da pessoa ali, né, do mal que ela tá fazendo para ela, não é para mim, né? Ela tá se afastando de Deus, ela tá perdendo a graça, a alma dela tá correndo o risco de se perder, né, para sempre, para a eternidade. Então é isso, né? João Cassiano diz, né, que essa doença da ira é tão importante que Jesus, inclusive está no Evangelho, né? Ele nos proíbe de apresentar uma oferta diante do altar de Deus, né? Antes de perdoar o irmão. Então ele fala, né? Deixa a tua oferta, vai se reconciliar com seu irmão, depois você volta, né? E entrega a sua oferta no altar. Então ele nos proíbe, sim, né? De apresentar a oferta. Então nós não podemos. O que que isso quer dizer? Que enquanto a gente não perdoar, não liberar o perdão, nós não vamos conseguir rezar de verdade. Rezar com sinceridade, fazer a nossa oferta a Deus, né? Então, a oferta verdadeira começa por isso, como a gente viu lá no início, reconhecendo, parando de fingir que a gente não tá com raiva ainda, que a gente não tá magoado ainda. Então, vai passar por isso, né? A gente só vai conseguir oferecer uma oferta, ou seja, rezar de verdade, tendo isso na consciência, né? Que a gente precisa perdoar o irmão, senão a gente não consegue avançar. Então, ou você decide, né, usar a oração para pedir a Deus a graça de perdoar, ou então você vai continuar vivendo uma hipocrisia, um fingimento. Você vai fingir que perdoou e essa oferta no altar não vai estar sendo aceita. Não, é uma oração que não vai mudar o seu coração. Porque é isso. Quando nós vamos orar, né, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos ao Senhor, a gente entra na oração não é para mudar a vontade de Deus ou para Deus fazer a nossa vontade. É para nossa vontade ser mudada, porque os orgulhosos somos nós, os mentirosos somos nós, os falsos, os hipócritas, os pecadores, os errados somos nós. Então, se a gente entra na oração, mas não sai de lá querendo amar mais a Deus, tem alguma coisa errada. Ou seja, essa oferta não foi aceita, né? Não foi aceita. Então, um dos momentos, dos motivos para que essa oferta não seja aceita, ou seja, que essa oração não tenha frutos, é o que a gente está falando aqui, a doença espiritual da ira. Então, ou a gente vai para a oração, se a gente está com esse problema da ira, pedindo a Deus a graça da cura, ou a gente vai continuar fingindo e vai continuar se enganando. E João Cassiano diz ainda, né, o seguinte: a oração, quando nasce de um coração que recusa o perdão, apresenta a Deus apenas a própria soberba obstinada, devido ao seu espírito de rebelião. Então a pessoa que não perdoa, né, que está com a doença espiritual da ira, que tem um rancor, um ressentimento, ela não está oferecendo uma oração verdadeira a Deus, né? Mas na verdade é uma soberba. Porque é isso. Ela não reconhece a trave, né, nos olhos dela, que as ofensas dela a Deus são muito mais graves do que essa ofensa que ela sofreu. Ela se coloca acima de Deus, né? Ela se coloca assim, nossa, mas como essa pessoa foi me ofender? Como ela foi fazer isso comigo? Logo eu? Comigo? Por que comigo? Então você é maior do que Deus? Não. Então como assim, né? Como assim? As suas ofensas são maiores, né, que você fez contra Deus do que as que você sofreu ao longo da vida. Então você tem que adquirir essa consciência, porque senão vai ser isso aqui que João Cassiano disse: soberba obstinada e espírito de rebelião. Se você não quer perdoar o irmão, não adianta. A verdade é essa. Não adianta rezar nunca mais, né? Enquanto você não perdoar o seu irmão, a sua oração não tem fruto, não tem alcance, né? Não vai mudar você, não vai acontecer nada. Em outras palavras, nessa situação é perca de tempo. Se você continuar obstinado, fingindo que você
não tem essa doença espiritual, você está perdendo tempo rezando, né? Porque não é oração verdadeira, né? Então, essa é que é a verdade, né? A gente não vai estar realmente apresentando a Deus, né, uma oração, né? Então, vai ser só uma soberba insistente ali, né, irredutível. Bom, e existe também, a gente tem que lembrar aqui, uma diferença, né, entre desculpar e perdoar, né? Então, parece a mesma palavra, né? Me desculpe, me perdoe, mas a gente vai ver aqui que não é. Desculpar é uma questão que está ligada com a justiça. Por exemplo, eu tô no ônibus ali cheio e tal, eu tô passando e sem querer eu piso no seu pé. Eu não vi, o ônibus estava cheio, eu não quis fazer isso. Foi totalmente involuntário, né? O ônibus balançou, eu não consegui me segurar direito, deu uma esbarrada em você. Imediatamente eu, desculpa, você tem a obrigação, por justiça, me perdoar. Por quê? Me desculpar, né, no caso. Voltando a frisar aqui para não confundir as palavras. Então, eu pisei no seu pé e eu vou falar, me desculpe, né? Então, por justiça, você é obrigado a me desculpar. Por quê? Porque você está vendo que eu não quis fazer isso. Foi uma situação, né, que não foi por querer, foi totalmente involuntário, foi realmente sem querer, não tem culpa. Por isso que a palavra é desculpar, né? Culpa, desculpa, ou seja, é para tirar a culpa, ela não existe, né? Então, a pessoa fala, me desculpa. E aí a pessoa, tudo bem, né? Tá desculpado. Porque é um dever de justiça desculpar. Porque foi involuntário, né? Então, a gente tem a obrigação de desculpar, né, nesse caso. Ou seja, o que é desculpar? É reconhecer que a pessoa não teve culpa. É reconhecer que a pessoa não teve culpa. Então, desculpar é só um exercício de justiça. Eu estou aplicando a justiça. É justo que eu desculpe a pessoa. Eu estou vendo que realmente ela não teve culpa. Agora, perdoar já é bem diferente, né? Porque a pessoa realmente ela fez a coisa errada, ela tem culpa, foi injusto, foi inadequado, foi errado. E agora eu vou perdoar. Tá vendo como muda a palavra? Perdoar, doar. Eu estou doando algo que é meu, né? Então, eu sofri uma injustiça. Por isso que nós rezamos, né? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós estamos pedindo a doação da misericórdia, do amor de Deus, e aí a gente fala, né? Na medida em que nós perdoamos. Então é o processo de conversão nosso, né? Então se nós doamos, né? Damos, né? Ou seja, abrimos mão da justiça, dando misericórdia, né? A quem nos ofende, doando, né? Doar, perdoar. Então é essa doação intensa, né? Então, é isso. Nós temos que começar a aplicar de verdade, né? Não só falar da boca para fora a oração do Pai Nosso, e na vida prática a gente não doa, não perdoa, né? Como Deus nos perdoa. Então, é isso, né? A gente quer que o Senhor perdoe as nossas dívidas, então a gente perdoa os nossos devedores, né? Lembram da parábola, né? Que tinha aquele que devia o patrão, né? E era uma quantia muito alta, e ele pediu o patrão um prazo maior para pagar, mas ele sabia que era uma dívida impagável. O que o patrão fez? Perdoou a dívida. Aí ele saiu, virou a esquina, encontrou alguém que devia muito menos, e o que ele fez? Né? Agarrou o cara ali, pegou pelo pescoço e mandou jogar o cara na cadeia. Não, né? Ou seja, olha só a doação intensa que ele recebeu do patrão. O patrão perdoou uma dívida que ele ia viver a vida toda e não ia conseguir pagar e foi doado, né? Perdoado. E um outro irmão que tinha uma dívida muito menor, que poderia ser paga, ele não deu nem a chance, ele não deu nenhum prazo. O que ele fez, né? Ele mandou jogar essa pessoa na prisão, não quis nem saber. Então, é isso. Nós não devemos agir assim, né? Nós devemos realmente
perceber essa realidade e perdoar. Por quê? Né? Porque nós somos muito perdoados, né? Então, muitos santos, né? Enfim, tem muitos comentários, né? De Santa Maria Madalena, né? Que ela ficou ali aos pés da cruz, né? E ela foi ali, né? No terceiro dia ali, visitar o túmulo do Senhor e tudo, né? E o Senhor aparece para ela. Por que ela amava tanto o Senhor assim, né? Por que ela permaneceu ali diante da cruz, não se dispersou, como os outros apóstolos, né? Os outros 11, que só ficou João lá na cruz. Por quê? Porque ela foi muito perdoada. Então, quem foi muito perdoado ama muito. Quem reconhece que Deus o perdoou muito, ama muito Deus. E essas coisas, essas ofensas que a pessoa sofre, cara, se torna uma coisa assim, meu Deus, né? O que eu fiz pro Senhor e Ele me perdoou? Isso aqui que a pessoa fez para mim. Eu merecia sofrer mais do que essa ofensa. Ah, foi uma ofensa, a pessoa vai ter que se entender com Deus, mas isso aí é lá com Deus. Eu não vou deixar isso aqui me abalar, porque, cara, Deus me perdoou demais, né? Eu não sou ninguém na fila do pão, né? Olha o tanto que Deus me ama, eu tô aqui preocupado com ofensa. Quando a gente começa a reconhecer o tanto que Deus nos perdoou, o tanto que Deus nos ama, essas coisas vão perdendo força. Esses sentimentos ruins, esses rancores, essas mágoas, tudo, né, vai ficando para trás, né, a ponto de chegar no exemplo de Madre Teresa, né, que eu citei, né, o cara demonstrou total desprezo, cuspiu na mão dela e ela nem tchum, né, nem tchum. Por quê? Porque ela sabe, né, ela reconheceu o quanto que Deus amou e perdoou ela e, e nada mais importa, né. Apóstolo Paulo, São Paulo, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Eu tô doido aqui para me deceparem a cabeça, por quê? Porque eu vou ver o Senhor, né? Eu não quero mais saber de nada, né? Só me basta a graça, só me basta Deus. Então é isso, ele não tinha nenhum rancor dos seus algozes, né? De quem o perseguia. Ele mesmo perseguiu a igreja de Cristo, imagine ele, né? Rapaz, isso aqui que estão fazendo comigo, estão me dando, me batendo, né, tô passando fome, tô sofrendo isso aqui, eu persegui a igreja do Senhor. Quem sou eu na fila do pão? E o Senhor me perdoou e me chamou para anunciar a boa nova. Então não tem que perder tempo com isso aqui. Isso aqui é perca de tempo, isso aqui. E vambora, vambora, bora, bora. É isso, né? Então, é bom que a gente entenda, né? Quando Deus nos pede para perdoar, a gente não deve esquecer também as consequências, né, que esse ato pode gerar, né? Então, às vezes o perdão até que a gente não libera, né, pode ser algo que tenha uma consequência ruim aí, ou enfim, pode ter uma consequência maior, né, um âmbito que alcance muitos outros, né? Já parou para pensar? Às vezes uma ação nossa pode desencadear uma série de coisas, para o bem e para o mal, né? Então imagina, né? Se o perdão que você libera, que vai fazer bem para você primeiramente, possa fazer com que essa pessoa realmente tenha uma experiência do amor de Deus e ela, não só ela, mas um monte de pessoas através dela se converta. A gente não conhece os caminhos, né, de Deus. Então a gente tem que pensar também nessas coisas, né? E desejar essas coisas. Então, independente, né, de se apresentar ou não uma queixa, a gente deve pensar, né? Essas pessoas, né, enfim, ou essa pessoa, ou essas pessoas que estão me injustiçando, que estão me ofendendo por algo que eu não fiz, por algo que não é, não é justo, né? Mas eu me ofereço, porque eu também sei que eu não sou, né, inocente, né? Eu sei, né, das minhas misérias, eu sei dos meus pecados, das minhas ofensas a Deus. Apesar de eu ser inocente disso aqui que eu estou sofrendo, eu não sou inocente de um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. O meu padrinho, uma vez ele disse isso, né? Uma coisa que ele repete com a frequência, depois que ele viveu essa experiência, que ele entendeu, né? Ele foi e é muito perseguido, né?
Os santos são assim. Ele tinha dificuldade com isso, né? Até um certo momento aí, anos atrás. E um dia ele se curou disso aí, né? Por quê? Porque foi isso. Ele entendeu que o que as pessoas estavam dizendo de calúnia, fazendo de ofensas contra ele, era nada em comparação ao que ele sabia, né? Que ele já pecou contra Deus, né? Das ofensas dele, da ingratidão dele, da miséria dele. Entendeu? Ele falou, cara, né? Então foi a cura, né? Então é isso. Não teve mais tristeza, não teve mais nada disso, né? A grande dificuldade, né? Concluindo aqui, a grande dificuldade que as pessoas têm de perdoar, né? É porque elas estão já sempre frisando a sua suposta inocência, né? Eu sou inocente, eu não faço nada errado contra ninguém, eu não tenho pecados, né? Então, ela tá se colocando numa posição que ela não, de verdade, ela não é, né? Então, olha, é melhor sofrer esse tipo de ofensa aqui, que é muito menor do que se Deus fosse me aplicar a justa justiça contra os meus crimes contra ele. Então, eu vou oferecer isso aqui em reparação das minhas ofensas a Deus, né? Então é isso, né? A grande dificuldade, a charada é essa. A pessoa que não consegue se libertar disso, que não consegue sair, buscar uma saída, já começa por aí. Ela tem essa dificuldade de perdoar por quê? Porque ela se enxerga a suposta inocente. Sempre é inocente, não tem culpa de nada. Ela esquece as próprias culpas. Ela pode ser inocente nessa situação, mas em muitas outras ela não foi inocente, não é. E aí é, ela não se coloca assim diante de Deus, né? Não assume a condição de pecadora que ela tem e aí ela não consegue transformar isso numa fonte de amor para ajudar ela a perdoar, para ajudar a fazer ela parar de beber esse veneno. Quando você olha para a cruz de Cristo, né? O que você pensa, meu irmão? É uma grande injustiça. Ele não tinha pecado, não cometeu nenhum pecado. Mas Jesus na cruz ofereceu ao Pai seu sacrifício de amor. Então, onde tem sacrifício, tem fogo. A vítima tá lá na cruz, né? E o fogo, né? O Espírito Santo, né? O fogo de Deus que transformou aquela dor desumana que ninguém nunca passou em amor. Então, nós devemos buscar isso, transformar as nossas dores em amor, né? Para que essas ofensas não nos perturbem, né? Para que a gente olhe para a cruz de Cristo que foi injustiçado, para que a gente olhe quantas ofensas a gente fez ao Senhor e quando a gente sabe quem a gente é, eu falei lá no início, né? É um processo de autoconhecimento. A gente vai se conhecendo e vai vendo o nada que a gente é, o miserável que a gente é, o pecador que a gente é e o quanto Deus nos ama e nos perdoa e quer estar conosco e o que ele fez na cruz, que ele derrama a sua graça. Então, essa ofensa aqui, se fosse pelo que eu mereço, essa ofensa é um nada, é fichinha. É fichinha. Então, por que eu tô perdendo a minha calma? Por que eu tô ressentido? Por que eu tô com esse rancor? Por que eu tô com essa raiva? Não faz sentido, né? Então, é um processo de autoconhecimento, meu irmão, minha irmã, né? Tenha isso em mente, né? A dor espiritual da ira é complicada, é difícil, mas se você saiu desse vídeo entendendo isso, esses pontos, é um processo de autoconhecimento que você tem que começar a colocar quem te ofende debaixo do mesmo olhar de Deus, não é só você que está debaixo do olhar de Deus misericordioso, essa pessoa também. E para sair disso, lembrar que quanto Deus me ama, me perdoou, que as minhas ofensas que ninguém sabe, né? Os meus pecados ocultos que eu cometi no passado e talvez ainda hoje eu cometa, que Deus sabe, isso aqui merecia ofensas
né, punições muito piores do que essas ofensas e essas injustiças que eu sofri. Então é isso, né? Esse é o mecanismo, né? Essa é a chave, né, para entender e começar a sair, né? Sair da lama da doença espiritual, da ira, né? E vir para fora e respirar ar puro, ar do céu, né? Ar que vem, né, do Senhor. Amém? Então, se você está sendo injustiçado, peça ao Espírito Santo, né, que vai transformar sim a sua dor em amor, né? E com isso você vai fazer um bem imenso a você, em primeiro lugar, se livrando, né, desse veneno da ira, e também pode fazer um bem imenso às pessoas a quem você perdoa, porque essa é a minha esperança, que as pessoas que eu ofendi me perdoem, as consequências do mal que eu causei às pessoas possam ser curadas, os traumas, tudo, e que as pessoas que me ofenderam, né, que esse sofrimento possa aplacar o próprio coração da pessoa que me ofendeu, né, para que realmente ela encontre Deus, encontre a misericórdia, como eu tive a graça de encontrar, né, e de sair dessa situação, né, da lama do pecado, do mundo, de tudo. Então é isso, meu irmão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Que Deus te direcione, né, para sair dessa doença espiritual da ira, para que você tire todo esse peso, né, toda essa angústia, tudo que envolve a doença espiritual da ira, para que o Senhor realmente, com a sua graça, te liberte, né, te cure desse mal, para que você realmente tenha a total liberdade de amar, né, sem restrições, de realmente desejar o céu, que a sua preocupação seja essa, em amar o irmão, em querer, seja ele lá quem for, que ele vá para o céu, rezar pela conversão das almas. Amém? Obrigado, né, por nos acompanhar aqui em mais esse vídeo. Deus abençoe você, a sua casa, os seus projetos. Lembrar você novamente, se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, beleza? E qualquer pedido de oração, né, qualquer intenção, enfim, a gente vai estar sempre também deixando na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo fixado aqui no canal o nosso endereço de e-mail. Amém? É isso. Nos vemos aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Esperamos vocês aqui no canal da Família Pastro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Salve Maria.